Olá, amados, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa nesse dia de hoje. Que o Senhor te abençoe abundantemente pelo poder do nome de Jesus. Amém? Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e essa palavra ela fala sobre a armadura. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Efésios, capítulo 6, e versos de 14 a 17, e diz assim: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, quando o Senhor colocou no meu coração algo aí sobre a armadura, logo me veio também uma pergunta, que é: o que há por baixo da sua armadura? Então, na verdade, amados, eu senti o Senhor me fazendo essa pergunta, e o correto é que eu entendo que nós realmente devemos nos revestir desta armadura de Deus, como nos informa o texto que nós acabamos de ler de Efésios 6, 14 a 17. E este revestimento, obviamente, né, amados, é no sentido espiritual. E o que eu tenho percebido, amados, e conversando com vários cristãos, é que eles estão revestidos, na verdade, em parte da armadura do Senhor. Ou seja, pessoas cingindo, né, da couraça e do cinto, mas se esquecendo do capacete, as sandálias. Pessoas às vezes se revestindo com a espada, com o capacete, esquecendo a couraça e andando descalço sem as sandálias. Já outros aí com a sandália, com a couraça, com o capacete, mas sem a espada, que é a palavra do Senhor, que é a palavra do Espírito. Mas refletindo também, amados, sobre a armadura, logo me veio também à mente a pessoa de Naamã, o comandante do exército da Síria. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Então, amados, refletindo sobre esse texto, né, de 2 Reis, capítulo 5, verso 1, sobre a pessoa de Naamã, quando eu refleti e pensei um pouco sobre a vida de Naamã, ele era um comandante de exército. Então, ele tinha a honra do seu senhor, que era o rei, porque ele era um homem valente, um homem de conquistas, né? Era um homem vitorioso, reconhecido, com poder, com riquezas. Enfim, amados, tudo que engrandece a natureza humana, o ego de um ser humano, Naamã ele tinha ali, quando ele era elogiado ali por aqueles que estavam ao seu redor, e principalmente o seu senhor, o rei da Síria. Mas, refletindo ainda sobre a vida de Naamã, o que me trouxe aí essa reflexão é o que, quando Naamã chegava, né, ali em sua casa e retirava ali a sua armadura, ou aquela couraça, né, que os soldados ali vestiam, os comandantes ali vestiam dos exércitos, o que tinha ali debaixo daquela armadura, né? Eu entendo que no caso específico de Naamã, existia ali uma lepra, em outras palavras, uma morte gradativa, porque naquela época a lepra ela não tinha cura. Hoje, né, a lepra ela é reconhecida como a hanseníase, e hoje já tem aí um tratamento específico para essa enfermidade, para essa doença. Já não é algo que é tão contagioso como era naquela época. Então, amados, Deus me trouxe essa reflexão, né, em relação a esses dois textos que nós acabamos de ler. Primeiro, Efésios, que é a armadura espiritual nossa como cristãos, e o texto de 2 Reis, capítulo 5, verso 1, que conta um pouco ali o contexto de Naamã. Então, fazendo aí um certo paralelo, né, amados, eu entendo que o texto de Efésios ele é 100% espiritual, enquanto que o texto de 2 Reis 5:1, texto de Naamã, ele é 100% o quê? Natural e humano. Então, qual é a reflexão, né, amados, que eu retiro desses dois textos? Efésios é um reino espiritual,
reino de Deus. Já a segunda Reis é reino da Síria, né? No qual Naamã, ele era um comandante do exército daquela nação. Naamã era comandante do exército da Síria. Nós somos soldados do reino celestial. Amém, meu querido? No exército de Naamã, né, os seus soldados, e provavelmente Naamã também, que era um guerreiro também no seu exército, eles usavam capacetes de ferro, né, usavam ali as suas armaduras, as suas sandálias, os seus escudos, as suas espadas. E nós, do reino celestial, né, amados, todos nós temos também estes apetrechos, né, também no nível espiritual. Então a pergunta que eu me fiz em relação a Naamã foi: o que havia debaixo da armadura de Naamã? Então eu entendo que debaixo daquela armadura ali, amados, havia feridas, havia dor, havia tristeza, havia engano, quem sabe havia mau cheiro. Então Naamã, na verdade, ele vendia para todos aqueles que estavam ali ao seu redor algo que ele não tinha, né? Ou que não era, ou seja, saúde, né, amados? Ali por baixo daquela armadura ali tinha algo que incomodava Naamã, que com certeza trazia sentimentos ruins para a vida de Naamã, e não só de Naamã, mas com certeza da sua esposa, dos seus familiares, porque eu entendo que a lepra ali, como eu já disse anteriormente, né, era uma morte em questão de tempos. Mas a pergunta que Deus me fez é a mesma que eu faço a você agora, meu amado irmão. E nós, o que temos debaixo da nossa armadura quando nós atiramos? Quando nós chegamos em casa, quando nós tiramos realmente ali a nossa armadura, o que está por baixo dela? Será que tem uma pele pura, meu amado? Será que tem um bom cheiro? Será que não tem nenhuma dor? Será que não tem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma falta de perdão? Então, irmãos, o que Deus ministrou no meu coração é que muitos de nós, os seus filhos, somos muitas vezes vistos como homens e mulheres valentes, vitoriosos e capacitados, e que muitas vezes nós aceitamos todo esse elogio, que muitas vezes nos infla, nos incha o nosso ego. E isso é algo que nós devemos nos atentar, amados, porque a palavra de Deus também nos ensina, né, amados, que pagai a todos o que lhes é devido, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, a quem respeito, respeito, não é verdade? Mas o que eu estou querendo trazer aqui nesse momento é que realmente assim nós possamos vigiar também o nosso coração, porque muitas das vezes o nosso coração também é enganoso. Então muitas vezes nós podemos aceitar certos elogios, certos parabéns, mas que estão apenas inflando, né, inchando o nosso ego. E este inflar, né, e esse inchar do nosso ego, ele pode realmente assim estar dentro de tudo aquilo que nós fazemos, seja em casa, seja no trabalho, seja nas amizades, seja nas lideranças, e por aí vai, né, amados? Mas quando chegamos em casa e retiramos a nossa armadura, o que tem lá é inveja do casamento do outro, do trabalho do outro, do dom espiritual do outro, do ministério do outro. Ou então, quando nós retiramos a nossa armadura, o que temos embaixo dela é o orgulho, é o egoísmo, é a falta de perdão, é o desejo de controle. Então, diante de tudo isso, a pergunta que eu deixo para você é a seguinte: o que precisamos fazer para corrigir tudo isso? E a resposta é revestirmos de toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6, 14 e 17, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Amém, amados? E este revestimento, amados, tem que ser diário. Eu me lembro que quando eu servi o quartel, quando a gente ia, né, assim, para o campo, quando a gente ia para o mato, então a gente tinha todo uma parafernália ali para carregar, para conferir, para cuidar,
dentro de toda essa parafernália que eu estou falando aqui, né, toda essa vestimenta, a gente tinha coturno para cuidar, tínhamos a farda, tinha mochila, tínhamos capa de chuva, tinha cantil de água, então fuzil, então eram várias coisas que nós deveríamos assim fazer a verificação e ficarmos atentos enquanto nós estávamos lá, a gente ficar sempre atento para que a gente não perdesse nada, porque qualquer coisa que a gente perdesse ali era prejuízo para nós. E da mesma forma eu entendo que é a nossa armadura espiritual, né, amados? Nós precisamos realmente assim fazer essa varredura, fazer essa vestimenta todos os dias quando nós abrimos aí os nossos olhos, né? Porque quando nós estamos saindo, né, amados, de casa, nós estamos realmente assim indo para um campo de batalha, né? Às vezes a gente já enfrenta algumas batalhas dentro da nossa própria casa, não é? Com esposa, com marido, com filho, com parente, mas também nós enfrentamos dificuldades, às vezes nós enfrentamos barreiras, né? Com pessoas no trabalho, com pessoas na escola, com pessoas na universidade, mas algo que também é muito importante que a gente precisa entender, né, amados? É que essa luta, ela não é contra a carne ou o sangue. Quando você se depara ali no seu trabalho com alguém investindo contra você, quando você se depara com alguém na sua escola, na sua faculdade, ou seja, onde quer que você esteja, nós precisamos entender que nós não estamos lutando contra aquela pessoa, e sim contra quem está por trás dessa pessoa. Porque essa pessoa específica ela está sendo simplesmente um instrumento nas mãos do inimigo muitas vezes. Então, amados, todos os dias nós devemos ter essa preocupação de realmente nos certificar de que estamos totalmente revestidos, né, da cabeça aos pés, para não protegermos algumas partes e deixarmos outras. Então imagine, né, amados, eu e você saindo aí para as nossas batalhas, né, diárias, mais ou menos aí revestidos. Imagine só, né? Então, a cabeça bem protegida, os pés também, com uma espada nas mãos muitas vezes, mas o peito e as costas, por exemplo, desprotegidos. Imagina se o inimigo lança aí uma seta, uma flecha em direção ao nosso peitoral, né, ou às nossas costas. Não tem proteção, né? Ou então a gente protege bem o nosso peitoral, as nossas costas, né, calças, sandálias, pega até a espada, mas deixa a cabeça descoberta. Então vem o inimigo, ele sopra nos seus ouvidos, ele coloca coisas diante dos seus olhos para que você possa olhar, para que você possa te induzir ao pecado, ou então você pode estar bem protegido, né, com o seu capacete, com o seu peitoral, com as suas sandálias, mas você não está com a sua espada, que é a palavra do Senhor. E o inimigo, nós sabemos que ele muitas vezes nos ataca, irmãos, usando a própria palavra, né? O Satanás, ele fez isso, né? O diabo, ele fez isso com Jesus, quando ele passou ali aquele tempo de jejum no deserto, né? Aqueles 40 dias. Então o inimigo, ele veio com a palavra para atormentar Jesus, para confundir Jesus, né? Mas Jesus, ele estava muito bem armado espiritualmente, com todo o revestimento aqui que nós acabamos de ler de Efésios, porque ele soube rebater cada uma das investidas do inimigo contra a vida dele ali naquele momento. Quando nós lemos aqui no Salmo 91, verso 5, fala que uma seta, ela voa de dia. Então, durante o dia, durante a noite também, né, amados? Eu entendo, assim, eu percebo que o inimigo, ele está lançando as suas flechas, ele está lançando os seus dardos inflamados, né, para nos atingir, para atingir o nosso coração, para atingir a nossa mente. E nesse mesmo Salmo 91 diz que o Senhor, ele nos livrará, né, desta seta. Mas eu e você, né, amados, nós precisamos o quê? Habitar no esconderijo do Altíssimo, que é o que o Salmo diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele livra de muitas coisas. Então, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós revestimos aí, né, da armadura espiritual do Senhor, ele nos capacita, ele nos livra, ele nos dá condições de lutar, de guerrear contra o nosso inimigo e prevalecer contra ele. Caso contrário, né, amados, essa seta ela pode nos atingir. Enfim, né, irmãos, nós precisamos sim termos esta responsabilidade de nos revestirmos, né, porque o nosso inimigo ele está sempre aí lançando, como eu já disse anteriormente, seus dardos inflamados contra todos nós. E se somos atingidos, amados,
por um dardo desse, né, do inimigo, mesmo que nós não morramos com esse dardo inflamado, que eu acredito que o Senhor também não permite, mas nós podemos ser feridos. E se nós somos feridos, amados, nós atrasamos o avanço do reino. Por que eu falo que nós atrasamos o avanço do reino? Porque um soldado ferido, ele não consegue caminhar sozinho. Ele vai precisar de mais um ou dois para ajudá-lo ali nessa caminhada, a chegar num lugar seguro. Então essa, amada, é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje e é também a minha preocupação, para que nós possamos realmente todos os dias nos revestirmos, né, da palavra do Senhor, da armadura do Senhor, para que possamos aplicar essa palavra no nosso coração, aquilo que nós recebemos, né, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos do reino dos céus, vindo do trono do Senhor, que nós possamos meditar, refletir e que possamos sim internalizar essas palavras, né, no nosso coração. E o que eu desejo, meu irmão, a você do fundo do meu coração é que cada um de vocês, ao retirarem, né, aí as suas armaduras, possa ter por baixo dessa armadura nada mais, nada menos do que o fruto do Espírito, conforme Gálatas 6, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, meu amado? Então essa palavra que eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje, se essa palavra edificou o seu coração, compartilhe com alguém, compartilhe com um amigo, compartilhe com um grupo aí de WhatsApp. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça com que você, a cada dia, a cada levantar, a cada abrir dos olhos, a primeira coisa que possa vir ao seu coração é o revestimento da armadura do Senhor, para que você possa estar preparado para o seu dia, né? Para os afazeres ali do seu dia, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative aí as suas notificações, pode deixar aí o seu comentário, se tiver algum pedido de oração também, nós estamos aqui para interceder, para orar por você, pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. Que a graça, que a paz, o amor, as consolações do nosso Espírito possa realmente inundar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família, todos que estiverem aí ao seu redor, que o Senhor possa fazer brilhar a luz dele diante de você, em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus e que Deus te abençoe.